Olá, alunos! Aqui é o professor Gelson Ribeiro e a nossa aula de hoje vamos falar de alguns biomas brasileiros. Os principais biomas brasileiros que nós temos são a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica ou Floresta Atlântica, os Pampas, também conhecido como Campos Sulinos, a Caatinga e o Pantanal. O território brasileiro, ele conta com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e possui uma grande variedade de características naturais. Locais com solos diferentes, relevo, vegetação e fauna diversos. Esses habitats, eles interagem entre si, formando uma composição natural e única. Entre as principais características naturais que mais apresentam variação são os biomas, que são conjuntos de vários ecossistemas com características semelhantes, que formam os biomas. De acordo com o IBGE, o nosso país possui 6 grandes biomas, que juntos possuem uma das maiores biodiversidades de todo o planeta. A Amazônia, por exemplo, é uma floresta equatorial brasileira que ocupa cerca de metade do território do Brasil. Está concentrada mais na região norte e em parte da região centro-oeste. Esse bioma, a Amazônia, é muito influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica, e grande umidade proveniente da evapotranspiração, tanto dos rios quanto das plantas. A flora na região amazônica é constituída por uma vegetação florestal muito rica e densa, apresenta espécies de diferentes tamanhos. Algumas árvores podem alcançar até 50 metros de altura. Suas folhas são geralmente largas e grandes e que não caem no outono. A fauna também é muito diversificada na região amazônica. Ela tem muitos insetos, que estão presentes em todos os estratos da floresta. Tem uma infinidade de espécies de aves, uma diversidade muito grande de aves da região amazônica. Temos macacos, que são muito comuns na região, jabutis, temos as antas, temos pacas e onças, o maior felino da América Latina. Temos também um outro bioma, que é o Cerrado, que nós falamos aqui. O Cerrado é considerado a savana brasileira. Ele estende-se por grande parte da região centro-oeste, uma parte do nordeste, sudeste também, uma pequena parte sudeste do país. O Cerrado, gente, é um bioma tropical, de clima tropical, continental, que em razão da ocorrência de 2 estações bem definidas, uma estação no verão que é muito úmida e uma outra muito seca que se dá no inverno, ele possui árvores e arbustos de porte pequeno, não tem árvores muito grandes como na Amazônia. Os troncos geralmente são retorcidos, de casca grossa, para poder até reter ou diminuir a perda de água. E geralmente possuem as folhas que caem no outono, chamado caducifólia. A fauna dessa região é bastante rica, é constituída principalmente por capivaras, o lobo-guará, que é muito um símbolo dessa região, os tamanduás, também temos antas nessa região, siriemas e alguns outros animais característicos. Na nossa Mata Atlântica, falando agora de Mata Atlântica, que é o nosso bioma, aqui da costa leste, a Mata Atlântica é a floresta tropical do Brasil, que foi mais devastada,
ela já desapareceu em grandes partes, pois como ela está justamente localizada nessa faixa litorânea do país, grande parte da vegetação foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação do litoral, uma vez, obviamente, que o Brasil foi descoberto aqui pela costa leste e as populações foram se concentrando aqui, as cidades foram crescendo e para a cidade crescer foi se devastando uma parte imensa dessa floresta, principalmente em busca de madeira e de suprimentos, alimentos e toda a riqueza que essa floresta tinha para oferecer. Hoje nós temos essa floresta muito fragmentada, essa Mata Atlântica, nessa costa do litoral brasileiro, né? Originalmente, a vegetação desse bioma encontrava-se localizada em uma extensa área do litoral brasileiro, que se estendia desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, e era constituída por uma vegetação florestal bastante densa, com praticamente as mesmas características lá da floresta amazônica, mas isso originalmente. Tínhamos espécimes vegetais de diversos tamanhos, né? Uma latifoliada, né? A planta latifoliada, que é de folha larga e grande, e folha perene. O que é perene? Aquilo que durante todo o ano aquela árvore permanece cheia de folhas. As folhas não caem durante um determinado período. Ela está sempre com folhas. Então tem essas folhas perenes. A fauna dessa região, ela já foi praticamente quase que toda dizimada. Grandes partes das espécies, muitas espécies já não existem mais. Ela foi praticamente destruída. Nós temos aí espécies ameaçadas de extinção. Temos como característica da Mata Atlântica micos-leões, né? A lontra, temos onça pintada nessa região, tatu canastra, a arara azul, que é um dos símbolos aí também dessa região. Agora vamos falar um pouco da caatinga. A caatinga, ela estende-se por todo o sertão brasileiro, ocupa aí cerca de 11% do território nacional. Trata-se da região mais seca do nosso país. Localiza-se numa zona de clima tropical semiárido, que a gente chama. A vegetação dessa região ela é composta principalmente por plantas chamadas xerófilas. O que são plantas xerófilas? São aquelas acostumadas com a aridez, como as cactáceas e as caducifólias, ou seja, aquelas plantas que perdem a sua folha durante o período mais seco. Além de algumas árvores com raízes bem grandes que conseguem captar água do lençol freático. Então, como nessa região é uma região que tem pouco recurso de água, o solo é muito seco, é preciso que as plantas tenham desenvolvido ao longo do tempo uma espécie de raiz mais profunda para poder buscar água nos solos, nas regiões mais profundas do solo. Então ela precisou desenvolver raízes bem profundas para poder buscar água nos lugares mais profundos, já que é uma região que tem um regime de chuvas bem pequeno. Nós temos como, por exemplo, o juazeiro, que é uma espécie muito característica dessa região, que tem suas raízes muito profundas. A fauna desse bioma, né, falando de fauna dos animais, é composto por uma grande variedade de répteis. Nós temos muitos répteis nessa região. Temos também o sapo cururu, temos a asa branca, cutia, gambá, que é um marsupial, temos a preá,
temos o veado catingueiro, temos uma espécie de tatu chamada tatu-peba, entre outros animais de pequeno porte. Temos os pampas, que são também conhecidos como campos sulinos. Os pampas estão localizados no extremo sul do Brasil, lá embaixo, Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Esse bioma é bastante influenciado pelo clima já subtropical e pela formação do relevo, que é assim constituído principalmente por planícies. Em virtude do clima frio e do clima também seco, a vegetação não consegue se desenvolver muito. Nós não temos vegetações de porte muito alto. É constituído principalmente das gramíneas, né? Como capim barba de bode, capim gordura, capim mimoso, são exemplos, né, da maior parte da vegetação dos campos sulinos ou pampas. Temos alguns animais que vivem nessa região também, que são característicos dessa região, que é o veado, a garça, lontras, temos também capivaras, entre outros. Nós temos um bioma muito importante para a preservação da biodiversidade, que é o Pantanal também. O Pantanal trata-se da maior planície inundável do país. Ele está localizado no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Esse é um bioma muito influenciado pelos regimes dos rios, que estão presentes ali naquele lugar. Durante o período chuvoso, que é de outubro a abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. Então fica tudo alagado nesse período, de outubro a abril. Os rios, né, quando esse período chuvoso acaba, os rios diminuem o seu volume, vão baixando, vai diminuindo o seu volume d'água e retorna para o seu leito normal. Por essa razão, a vegetação e os animais precisam ir se adequando a essa movimentação das águas. Eles vão se adequando de acordo com o período do ano em que existem planícies inundadas e planícies não inundadas. Todos esses fatores tornam essa vegetação do Pantanal muito diversificada, havendo tanto exemplares que a gente chama de higrófilos, quer dizer, adaptados a grande umidade, né, a umidade, e plantas típicas do Cerrado e da Amazônia, e nas áreas mais secas nós temos aquelas espécies chamadas xerófilas. A fauna dessa região é constituída por várias espécies de aves também, muitos peixes, mamíferos e répteis. Atualmente, como resultado da expansão das atividades agropecuárias e da urbanização no país, todos os biomas brasileiros correm de uma forma ou de outra o risco de extinção, caso seja mantido os mesmos padrões que nós estamos tendo de exploração desses biomas. O desmatamento, a exploração para criação de gado, enfim, extração de madeira, minério, né? Então, de uma maneira ou de outra, todos esses biomas eles estão, de certa forma, ameaçados. O Cerrado e a Mata Atlântica, inclusive, eles já se encontram na lista mundial chamada de Hotspots. Isso é, áreas com grande diversidade e que se encontram ameaçadas de extinção. Além deles, estima-se que a floresta amazônica brasileira desaparecerá em 40 anos, caso sejam mantidos esses índices de desmatamentos que nós estamos tendo atualmente. O Pantanal e os Pampas, eles são ameaçados pelas atividades agropecuárias, principalmente, quer dizer,
desmatando para criar mais gado, para formar mais pastos, né? Isso contribui para o processo de desertificação do solo dos pampas. Assim, gente, o Brasil, embora possua essa grande biodiversidade, ele corre o risco de perder parte dessa grande biodiversidade caso as leis ambientais de proteção desses biomas, realmente essas leis não sejam colocadas em prática. Então vamos esperar que se faça alguma coisa para que esses biomas não sejam cada vez mais ameaçados e pelo homem, pelas atividades antrópicas, né? Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar as suas dúvidas. Um grande beijo e até a próxima aula.